Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à resolução da nossa terceira lista de Biologia com questões focadas na prova da FRR. Essa primeira questão é uma questão de Biologia do PSS1 sobre membrana plasmática, um assunto que é muito rotineiro na prova da FRR, já chegou a cair 3 anos seguidos, então é um assunto que vale dar uma revisada com um pouco mais de profundidade e fazer um pouquinho mais de questões sobre esse assunto. Vamos ao que ele diz na questão. Analise as seguintes afirmações sobre membrana plasmática e assinale-as com V ou F conforme sejam verdadeiras ou falsas. Pessoal, quando nós falamos a respeito de membrana plasmática, nós temos que lembrar que a membrana plasmática ela é uma estrutura que reveste a célula. E além de atuar como revestimento celular, a gente lembra que a membrana plasmática ela atua nos transportes que acontecem também do meio intra para o meio extracelular, ou vice-versa, né? Pode ser um transporte passivo, difusão simples, difusão facilitada de osmose e transporte ativo, como por exemplo lá a bomba de sódio e potássio. E além disso, pessoal, a membrana plasmática ela tem a função de separar o meio intra do meio extracelular. Por isso que eu coloquei aqui como principal função da membrana plasmática a separação. Ela separa o meio intra do meio extracelular. E isso daqui, pessoal, é super interessante porque você consegue manter concentrações de substâncias dentro e fora da célula em concentrações diferentes. Ou seja, você mantém a estabilidade do ambiente interno da célula. A membrana plasmática ela ainda tem uma propriedade muito importante, que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva ela é super importante, pois ela seleciona moléculas que podem entrar livremente através da membrana plasmática e outras moléculas que necessitam de um transportador para entrar nessa membrana plasmática. E quando nós falamos a respeito da estrutura, nós lembramos lá que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica. Ela é uma bicamada porque ela é formada por duas membranas, fosfolipídica porque ela é formada por fosfolipídios. E quando nós voltamos a falar sobre a estrutura, nós lembramos lá do modelo que explica a estrutura básica de uma membrana plasmática, que é o modelo do mosaico fluido de Singer e Nicholson. E vou desenhar aqui basicamente como é que é esse modelo, né? Membrana plasmática, você vai ter aqui, pessoal, a bicamada fosfolipídica formada por fosfolipídios. E nessa bicamada fosfolipídica, você não vai ter apenas os fosfolipídios, você vai ter proteínas incrustadas nessa estrutura. Você pode ter uma proteína que atravessa por inteiro a membrana plasmática ou uma periférica. Essa proteína que atravessa por inteiro a membrana plasmática, eu chamo ela de proteína integral ou também de transmembranar, porque ela atravessa por inteiro a bicamada fosfolipídica. A que é periférica, o próprio nome já é bem sugestivo, eu chamo de proteína periférica. Aí, pessoal, nós temos alguns exemplos, cada uma dessas proteínas. Proteína integral ou transmembranar pode ser as carregadoras, ou também pode ser proteínas canais. E como exemplo de proteína periférica, nós temos os receptores. E além disso, nas membranas plasmáticas dos animais, eu tenho uma outra estrutura importante, que fica no meio externo, que é o glicocálix. O glicocálix é uma estrutura que funciona com uma estrutura que é de reconhecimento celular, proteção externa à célula, atua na inibição por contato, no reconhecimento. Isso aqui vai ser importante na questão de transplantes de órgãos. Lembra que no doador e no receptor do órgão, o glicocálix tem que ser muito parecido. Então, ele tem uma importância no transplante de órgãos também. Beleza? Esse é um modelo importante. Mas, voltando aqui a falar do fosfolipídio, ele tem uma estrutura interessante, pessoal. Ele tem a região da cabeça, que é a região polar, e a região da cauda, que é a região apolar. Observa que essa molécula tem parte polar e apolar ao mesmo tempo. Por isso que a característica química dela é de ser anfipática ou anfifílica. Certo, pessoal? Então, essa é a estrutura básica de uma membrana plasmática. Lembrando que você segue o modelo do mosaico fluido, que explica a estrutura da membrana plasmática não só das células, mas também das organelas membranosas.
aquelas organelas que têm membrana. Tudo bem? E outra coisa importante, lembra que nós seguimos o modelo do mosaico fluido. Por isso que eu fiz esse desenho aqui. E esse modelo fala que a membrana plasmática ela é uma estrutura fina, flexível, dinâmica e fluida. Isso quer dizer que essas estruturas presentes na membrana plasmática, elas ficam se movendo nessa bicamada fosfolipídica. E ela é fluida justamente por conta de quem, professor? Por conta dessa molécula aqui, por conta dos fosfolipídios, tudo bem? Às vezes as questões falam que a fluidez é determinada pela quantidade de proteínas. Não, é pelos fosfolipídios. As proteínas, elas definem outra coisa na membrana plasmática. Elas definem o metabolismo, ou seja, quanto maior a quantidade de proteínas, maior vai ser o metabolismo dessa membrana plasmática. Falando então da estrutura, a gente consegue falar também sobre essa permeabilidade seletiva. De quais moléculas que são permeáveis, quem é permeável à membrana plasmática e quem vai ser impermeável à membrana plasmática. Para você ser uma molécula permeável, você pode ser uma molécula pequena ou hidrofóbica, ou no caso aí apolar. Exemplo, os gases são moléculas permeáveis e os lipídios são moléculas hidrofóbicas apolares. Então, os gases e lipídios são moléculas que são permeáveis à membrana plasmática. Quando você é impermeável, é porque você é uma molécula hidrofílica carregada, ou molécula polar, e também uma molécula grande, ou grande, né? Nesse caso aí, como exemplo, nós temos os íons sódio, potássio, cloro, cálcio, moléculas que são polares carregadas. Elas são impermeáveis à membrana plasmática. Outras moléculas como aminoácidos, glicose, moléculas que também são impermeáveis à membrana plasmática, ou seja, para elas passarem pela membrana, elas não passam livremente, elas precisam de um transportador, que geralmente é uma proteína. Tudo bem? Colocando aqui uma observação ainda importante, pessoal. A água, ela é uma molécula que ela é muito permeável à membrana plasmática. Lembra lá que a água tem proteínas que auxiliam no transporte dela através da membrana, que são as aquaporinas. Com isso, vamos responder a questão. A primeira diz assim: cada tipo de membrana possui proteínas específicas que funcionam como porta de entrada e saída de moléculas do meio interno para o meio externo da célula e vice-versa. Corretíssimo, pessoal. Lembra das proteínas que nós falamos? As integrais ou transmembranárias, as periféricas, elas auxiliam no transporte de substâncias através da membrana. Lembra, transporte que utiliza proteína, difusão facilitada, que usa lá uma família de proteínas importantes, que são as permeases, e o próprio transporte ativo. A bomba de sódio e potássio, ela é uma proteína que é ali presente na membrana plasmática. Então, verdadeira. Segunda, mosaico fluido é o modelo válido para explicar a membrana plasmática, mas não para as membranas que envolvem as organelas celulares? Acabamos de falar sobre isso. Eu falei que explica o modelo das células, mas também das organelas que são membranosas. Então, falsa essa afirmativa, pessoal. Terceira, as proteínas periféricas se encontram embutidas na membrana plasmática, interagindo fortemente com as porções hidrofóbicas dos lipídios, e por essa razão são de difícil isolamento em laboratório? Falso. Ele falou aqui, ó, que as proteínas periféricas se encontram embutidas nas membranas. O que é falso? Lembra que a proteína periférica fica na periferia, na região da parte ali hidrofílica, né? Na parte polar. Então, falsa essa afirmativa. Última. O2, CO2, ácidos graxos e hormônios esteroides são substâncias que entram e saem da célula por difusão simples, pois o movimento acontece apenas pela força do gradiente de concentração. Verdadeiro, pessoal. Oxigênio, CO2 são gases. Nós acabamos de ver que os gases são permeáveis, ou seja, passam livremente pela membrana por difusão simples, por exemplo. E ácidos graxos e hormônios esteroides, como por exemplo testosterona, como são lipídios, passam livremente pela membrana plasmática. Então essa afirmativa é verdadeira, tendo como a sequência e resposta letra C de casa. Eu ainda queria falar, pessoal, sobre uma observação extremamente importante. Por exemplo, a membrana plasmática tem aquela propriedade que é a permeabilidade seletiva. Só que se eu perguntar assim para você,
A permeabilidade seletiva da membrana impede a entrada de moléculas nocivas na célula? A resposta é não. Pessoal, a membrana plasmática, ela não está nem aí se a molécula é nociva ou se ela é benéfica para a célula. Ela está interessada na característica química ou no tamanho da molécula. Ou seja, um exemplo aqui de molécula que é nociva, o gás cianeto. Os gases são permeáveis, mas nem por isso a membrana plasmática impede a entrada de cianeto. Então, ela está interessada na característica química e no tamanho da molécula.